Olá, graças e paz. Eu sou o pastor Adelton Cruz e eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 6, versículo 5. E eles, quer ouçam, deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. O próprio Deus falando aqui com Ezequiel. Ezequiel se encontrava às margens do rio Quebar, lá na Babilônia. Estava ali no meio do povo cativo. E ele estava ali, talvez estava abatido, porque o Senhor vai falar para ele: põe-te em pé, e falarei contigo no capítulo 2. Tinha razões para estar abatido. Ezequiel havia sido preparado para ser um sacerdote, pertencia a uma família sacerdotal, mas ele estava agora longe, uma terra longínqua, no meio de um povo, uma língua distante, havia perdido a sua liberdade. As pessoas que estavam ali com ele, o seu povo, eram rebeldes, haviam pecado contra o Senhor. E talvez tudo que Ezequiel planejou, sonhou, deu tudo errado. Quem sabe Ezequiel queria estar às margens do Rio Jordão, servindo no templo, trabalhando ali como sacerdote. Mas talvez tudo que ele sonhou, tudo que projetou, deu tudo errado. Mas e aí? Ezequiel agora então ia viver uma vida rebelde, ia viver de qualquer forma, de qualquer maneira? Não, ele não fez isso. Ezequiel viveu de tal forma, mesmo estando vivendo às margens de um rio Quebar, longe da sua terra, longe de tudo que foi preparado, ele não deixou a sua integridade de lado, ele continuou buscando e servindo a Deus. Ezequiel viveu de tal forma que ele atraiu a presença de Deus para ele. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós temos que viver, sermos íntegros, nós temos que buscar viver na presença do Senhor. Temos que atrair a presença de Deus com o nosso viver. O nome Ezequiel significa Deus é a minha força, Deus é quem me fortalece. E Ezequiel, ele precisaria viver isso, porque ele estava, embora estava no meio do seu povo, mas era um povo inconstante, duro, revoltado, rebelde, e ele teria que ser um profeta ali. Então o versículo que eu li, Ezequiel capítulo 2, versículo 5, vai dizer isso. Eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são rebeldes. Eles vão de saber que há um profeta aqui. Então o Senhor conversando com ele aqui no capítulo 2 ao 3, o Senhor dando instrução para ele, eu vejo aqui 10 características que Ezequiel deveria preocupar em viver, para que as pessoas enxergassem que ele era um profeta, que ele era um homem de Deus. Nós vemos aqui no capítulo 2, no versículo 1, dizendo assim: Filho do homem, põe-te em pé. A impressão que se dá é que Ezequiel estava abatido, estava em um lugar distante, como eu disse, mas o Senhor queria ele na posição. Talvez você esteja num momento difícil, passando por várias adversidades, mas o Senhor não quer ver você abatido, o Senhor não quer ver você caído, prostrado. Se levante, olhe para o Senhor é a nossa força. Confie em Deus, acredite em Deus. Então o Senhor fala isso para ele: põe-te em pé. Depois o Senhor fala no versículo 2: E entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Um profeta tem que estar na posição. Um profeta tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos aqui que o Espírito de Deus entrou em Ezequiel justamente quando ele começou a conversar com Deus. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tenha comunhão com o Senhor. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de meditação na palavra. Busque, né? Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Busque estar na posição. Tenha contato, comunhão com o Senhor, para que ele possa te encher com o Espírito Santo de Deus. E ele fala mais aqui no versículo 2 ainda: E eu ouvi o que ele me falava. Um profeta teria que ser sensível à voz de Deus, já que ele iria pregar, levar a mensagem do Senhor, não era dele a mensagem. Então ele deveria receber do Senhor a mensagem e pregar para o povo. Nós temos que ser sensível à voz de Deus. O Senhor ainda fala ainda com homens e mulheres, mas nós precisamos estar na posição para ouvirmos a voz do Senhor. Depois nós vemos aqui no versículo 3: Disse meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Deus dando uma chamada, uma comissão. Todo homem, toda mulher é chamado para ser salvo, mas dentro do corpo da igreja, cada um é chamado com um propósito.
Ezequiel estava sendo chamado para ser um profeta. Eu não sei qual é a sua chamada. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração para você fazer. Faça, né? Se encaixe no corpo do Senhor. Seja vaso, seja instrumento da mão de Deus. Depois nós vemos aqui nos outros versículos uma quinta característica. O Senhor falando para ele assim no versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Tu, ó filho do homem, não os temas. O Senhor falando para ele, olha, tenha coragem. Um profeta precisa de ter coragem. Né? Para ser um instrumento na mão do Senhor, você tem que ter coragem. Porque surgirão lutas. Jesus falou que a nossa luta é contra a carne, é contra o sangue, contra os demônios. Então surgirão lutas, surgirão levantes. Mas nós temos que ter coragem de nos posicionar contra o pecado. Nos levantar como luz, como sal para fazer a diferença. Depois nós vemos aqui, no versículo 8, uma sexta característica. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo e não seja rebelde. Bom, o Senhor está falando para ele, você quer ser profeta, você não pode se misturar com eles, levar a mesma vida que eles levam. Não seja rebelde assim como eles são, mas seja diligente. Em Lucas capítulo 15, versículo 8, Jesus vai contar uma parábola sobre uma mulher. Ele fala, qual mulher que perdendo, né, uma dracma, não acende a luz e não varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, se nós olharmos o contrário, essa mulher perdeu aquela dracma porque ela não foi diligente, ela foi negligente. Então, nós temos que ser diligentes para nós não perdermos as dracmas, para nós não perdermos os dons. Davi começou a perder dracmas, perdeu a dracma da fidelidade, do amor, e foi perdendo os dracmas e mais dracmas. Um abismo chama outro abismo. Nós temos que ser diligente, prudente, para que o Senhor venha nos usar, estar na posição. O Senhor falou isso para ele. Depois nós vemos aqui no capítulo 3, no versículo 8 e o 9. O Senhor falando para ele, olha, eu fiz duro o teu rosto. No 9, eu te fiz como um diamante. O Senhor falando para ele, olha, essa nação é rebelde. A nação de Israel é rebelde. Mas eu quero que você vai ser duro com eles. As palavras que você vai pregar não vão ser chavinha de ouro. Vão ser palavras mesmo. Palavras duras. Porque eles precisavam de correção. E o Senhor falou, olha, você tem que ser um outro princípio. Você tem que aborrecer o pecado. Não seria fácil para Ezequiel. Mas nós hoje somos chamados para aborrecer o pecado. Nós temos que ser duro. Hoje as igrejas têm pregado muita chavinha de ouro. Eu lembro que uma vez eu pertencia a uma igreja e tinha um pregador lá que as palavras dele sempre, revelação, era chave de ouro, chave de ouro. E o Senhor só me dava a palavra dura. Um dia eu falei com o Senhor, por que o Senhor não me dá a palavra de chavinha de ouro também, irmãos? Mas a palavra, o Senhor não é bem por esse caminho, não. Um profeta tem que pregar a palavra. É a palavra, irmãos. Não é para massagear ego de ninguém, mas é a palavra. É para aperfeiçoar o caráter. É para transformar o coração. É para limpar o coração do homem. A palavra limpa, penetra até a divisão da alma e do espírito. É a palavra. Então o Senhor fala para ele, olha, você vai ter que ser duro. E depois o Senhor fala para ele também, no versículo 16, 3:16. Eu te chamei como uma atalaia. Você vai pregar a palavra para que eles venham sair do pecado, para que eles venham sair dessa vida torta. O Senhor falou para ele, você vai ser duro contra o pecado, mas eu quero que você ame o pecador. Um profeta, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Tenta tirar essas pessoas desse lugar, resgata eles para mim, Ezequiel. E nós hoje estamos nesse mundo, irmão, não para viver como o mundo vive, mas nós somos chamados para viver uma vida separada, diferente, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para vivermos a presença de Deus, para fazermos a diferença, para resgatar essas pessoas para o Senhor, que elas possam olhar para a minha vida, para a sua vida, e enxergar que o Espírito de Deus habita em nós. Enxergar que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, que cuida, que zela e que ama, que se preocupa, que não tem prazer em ver o homem e a mulher na sarjeta, mas o Senhor quer resgatar essas pessoas. E Ele conta comigo e com você. Hoje nós somos o Ezequiel de Deus. Então, um outro princípio aqui. E depois no versículo 27, o Senhor fala para ele, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca. Ezequiel não era para sair pregando e falando o que ele quisesse, não. Ele tinha que pregar o que Deus colocasse na boca dele. Irmãos, isso nós temos que trazer para a nossa vida. Nós temos que pregar com amor, mas pregar somente aquilo que o Senhor colocar para pregar. E não sair falando coisas da minha mente ou do meu coração, porque senão eu vou machucar os outros. Eu não posso usar a palavra de qualquer jeito. Pedro, ele tentou defender Jesus na carne, e ele pega a sua espada ali,
e corta a orelha de Malco, tentando defender Jesus na carne, mas o profeta tem que defender o Senhor no Espírito, ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para ser um instrumento, para ser usado pelo Senhor e não fazer obra de qualquer jeito, de qualquer forma. Então o Senhor falou para ele, olha, prega somente a palavra, prega o que eu mando. 10 princípios aqui, irmãos. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Procurar enxergar qual é a chamada que Deus tem na nossa vida e fazer a obra do Senhor com amor. O Senhor queria que Ezequiel vivesse dessa forma, que eles olhassem para a vida de Ezequiel, quer reconhecesse ou não, eles teriam que enxergar, há um profeta no meio deles. Ezequiel não estava onde queria estar, mas ele viveu de tal forma que ele atraiu a presença de Deus. Esse era o plano, o projeto de Deus, usar ele ali. Tente buscar no Senhor qual é a vontade do Senhor. Onde você estiver, seja vaso da mão do Senhor, faça a diferença. Seja luz, seja sal. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se quiser, se inscreva no canal. Vai ser um prazer ter você conosco. Curta, compartilha. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.